Promete cuidar de mim? A pergunta dela naquela noite mudou tudo. Ele jamais imaginou que aquelas palavras revelariam o verdadeiro peso de uma promessa e o preço do amor. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like, porque o final vai arrancar lágrimas dos seus olhos. A mão de Rafael tremeu quando Beatriz fez aquela pergunta. Naquele quarto banhado pela luz suave de velas que perfumavam o ar com aroma de jasmim, o homem que havia construído um império imobiliário do nada, que jamais havia demonstrado fraqueza diante de ninguém, sentiu algo se quebrar dentro de si. Aquela jovem de apenas 23 anos, com olhos escuros como jabuticabas maduras, vestida em rendas brancas que cheiravam a flores dos jardins mineiros, não sabia que sua pergunta simples revelaria segredos guardados por décadas em cofres trancados e corações blindados. Quando foi a última vez que alguém te perguntou como você estava, de verdade? Havia sussurrado Beatriz, com uma vulnerabilidade em sua voz que cortava mais profundo que qualquer acusação. Rafael, de 44 anos, sentiu que as paredes de mármore travertino daquela mansão em Búzios se fechavam sobre ele. Os lustres de cristal, que pendiam como joias do teto, de repente pareciam brilhantes demais, ostentosos demais, vazios demais. Ele havia passado 2 décadas construindo este mundo de aparências perfeitas, onde cada objeto tinha um preço, mas nada tinha valor real. Havia coisas na vida que o dinheiro não podia comprar, e Rafael acabava de descobrir que uma delas olhava diretamente em seus olhos, esperando uma resposta que ele não sabia como dar. Os primeiros 3 meses de casamento haviam sido um exercício de sobrevivência silenciosa. Beatriz acordava quando os primeiros raios de sol entravam pelas janelas, com o canto dos bem-te-vis lembrando-a de sua casa no interior de Minas Gerais. Preparava chá de erva cidreira que cultivava secretamente nos cantos do jardim, entre jabuticabeiras e limoeiros, enquanto Rafael já voltava de sua academia privada às 6 da manhã, impecavelmente vestido, pronto para conquistar o mundo dos negócios com a mesma determinação com que se conquista uma fortaleza. As refeições eram cerimônias de silêncio. A enorme mesa de madeira de lei, capaz de acomodar 20 comensais, destacava a distância entre 2 pessoas que dormiam na mesma cama, mas habitavam universos distintos. O tilintar dos talheres de prata contra a porcelana era o único idioma que compartilhavam. Uma língua fria e formal que não dizia nada sobre as tormentas que rugiam dentro de cada um. Beatriz se sentava com as costas retas, como as freiras lhe haviam ensinado no colégio católico da cidadezinha onde havia estudado. Suas mãos, acostumadas a bordar toalhas sob a luz natural que entrava pelas janelas com grades de ferro, agora repousavam imóveis sobre seu colo, tocando ocasionalmente as toalhas de linho, que valiam mais que toda a casa onde sua família morava. "Precisa de alguma coisa?" perguntava Rafael ocasionalmente, com a cortesia fria de um gerente de hotel 5 estrelas. "Não, obrigada", respondia ela, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Mas debaixo dessa superfície tranquila, Beatriz sufocava gritos que ninguém escutava. Sentia falta do caos alegre de sua casa familiar, onde 7 pessoas compartilhavam 3 quartos e o barulho era sinônimo de vida. Sentia falta de sua avó Conceição, com suas mãos enrugadas como ameixas secas, ensinando-lhe receitas que haviam passado de mãe para filha desde os tempos do Brasil colônia. Sentia a falta das tardes na praça da cidade, onde as vizinhas se reuniam para comentar a vida, enquanto descascavam mandioca, e o sol se punha tingindo as casas caiadas de laranja e rosa. Rafael, por sua vez, vivia em sua própria prisão dourada. Havia crescido em São Paulo, filho de empresários que consideravam o afeto uma fraqueza burguesa. As babás rotavam cada temporada como funcionários temporários, e seus pais apareciam apenas para inspecionar suas notas escolares, como quem revisa relatórios financeiros. Aos 12 anos, o enviaram para um colégio interno na Suíça, onde aprendeu 4 idiomas, mas esqueceu como chorar. Aos 18, voltou ao Brasil com diploma universitário em economia, uma rede de contatos influentes e um coração que havia aprendido a bater apenas por obrigação biológica. O casamento havia sido um acordo estratégico entre famílias.
A mãe de Rafael, Dona Márcia, uma mulher da alta sociedade paulistana, cujo rosto havia sido esticado por 5 cirurgias plásticas nas melhores clínicas dos Jardins, havia orquestrado tudo. Você precisa de uma esposa jovem e maleável, havia dito enquanto bebia chá importado em xícaras de porcelana chinesa. Alguém que não questione suas decisões e que lhe dê herdeiros. Beatriz havia sido escolhida por sua juventude, sua beleza modesta e sua origem humilde, que garantia gratidão eterna. O que ninguém havia calculado era que por trás daqueles olhos escuros habitava uma vontade de ferro temperada na adversidade, de gerações de mulheres que haviam sobrevivido a secas, crises e esquecimento. O primeiro conflito real chegou numa noite de janeiro, quando o calor convertia até mesmo o mármore em um forno. Beatriz havia passado o dia sozinha na mansão, vagando por cômodos que pareciam museus, tocando objetos que não podia usar, olhando quadros que não entendia. Quando Rafael chegou depois da meia-noite, cheirando a uísque escocês de 20 anos e perfume alheio que se agarrava ao seu terno italiano, a encontrou na varanda olhando o mar. Você estava em um jantar de negócios. Não foi uma pergunta, mas uma afirmação. Sim, respondeu Rafael, afrouxando a gravata. Faz parte do meu trabalho. E eu? A voz de Beatriz tremeu ligeiramente. Que parte eu sou na sua vida? Rafael parou, com a mão ainda no nó da gravata. Era uma pergunta que ninguém lhe havia feito nunca, porque em seu mundo as pessoas eram peças de xadrez, cada uma com sua função clara. Esposas eram símbolos de status, decorações em eventos, mães de herdeiros. Nada mais. Você é minha esposa, disse finalmente, como se isso explicasse tudo. Beatriz se virou para ele, e a luz do luar refletida no Atlântico iluminava seu rosto, revelando lágrimas que caíam em silêncio. Não, Rafael. Sou uma estranha que dorme na sua casa. Sou um móvel mais bonito que os outros. Mas não sou sua esposa, porque para ser esposa eu primeiro teria que ser sua companheira. E não sei nada sobre você, exceto que prefere café puro e que odeia ligações depois das 9. As palavras atingiram Rafael como socos. Ninguém em sua vida adulta havia lhe falado com tal honestidade brutal. Em seu mundo, as pessoas mentiam com sorrisos, apunhalavam com elogios, destruíam com silêncios estratégicos. Mas Beatriz, aquela moça do interior que seus amigos consideravam simples, acabava de fazer algo que os executivos mais poderosos do Brasil não ousavam: confrontá-lo com a verdade. Não sei como ser outra coisa, admitiu Rafael, e pela primeira vez em décadas, sua voz soou como a de um homem, e não como a de uma corporação. Beatriz limpou as lágrimas com as costas da mão. Então aprenda, ou me deixe ir. A conversa da varanda mudou algo imperceptível, mas profundo. Rafael começou a chegar em casa antes do anoitecer, uma heresia em sua rotina de 20 anos. Seus sócios em São Paulo comentavam com surpresa que ele recusava jantares importantes, que adiava viagens ao Rio e Brasília, que saía de reuniões às 6 da tarde, como se fosse um funcionário comum e não o dono do império. Você está doente? Perguntou seu irmão Marcelo durante um almoço no exclusivo restaurante Fasano, onde haviam reservado a mesa junto à janela. Nunca tinha te visto recusar o contrato dos resorts em Angra dos Reis. Rafael cortou seu filé mignon com precisão cirúrgica. Tenho outras prioridades. Prioridades? Marcelo riu, o som ecoando contra os tetos altos do restaurante. Mano, não me diga que aquela garota do interior está te amolecendo. Ela tem 23 anos, Rafael. 23. Quando você já tinha seu primeiro milhão, ela ainda brincava de boneca. A mandíbula de Rafael se tensionou, mas ele não respondeu. Sabia que seu irmão tinha razão numa coisa. A diferença de idade era um abismo, mas havia algo que Marcelo não entendia, algo que Rafael mal começava a compreender. Beatriz não era uma criança. Era uma sobrevivente de um mundo que os irmãos Silva nunca haviam conhecido. Um mundo onde as pessoas trabalhavam com as mãos, onde o pão era comprado diariamente porque não havia dinheiro para estocar, onde os vizinhos compartilhavam o pouco que tinham porque a comunidade era a única rede de segurança. Aquela noite, Rafael encontrou Beatriz na cozinha. Não na sala de jantar formal com sua mesa de mármore e suas cadeiras estofadas em veludo,
mas na cozinha de serviço, um espaço que ele havia visitado talvez 3 vezes em 2 anos morando ali. Ela estava amassando pão com as mãos, coberta de farinha até os cotovelos, cantando uma música sertaneja que sua avó lhe havia ensinado. Quando a saudade apertar, olhe para o céu e veja que a mesma lua que te ilumina também ilumina quem te deseja. A voz de Beatriz era doce, mas imperfeita, cheia da autenticidade de alguém que canta porque precisa, não porque busca aplausos. Seus braços se moviam com o ritmo ancestral de milhares de mulheres antes dela, amassando esperanças em forma de pão. Rafael ficou no batente da porta, invisível. O aroma do pão crescendo trouxe-lhe uma lembrança tão antiga que pensou tê-la inventado. Uma tarde de verão numa fazenda no interior de São Paulo, devia ter 5 ou 6 anos, uma tia distante lhe havia dado pão recém-assado com manteiga. Foi o único dia de sua infância que lembrava de ter sido genuinamente feliz. Vai ficar aí olhando ou vai me ajudar? A voz de Beatriz o tirou do devaneio. Ela havia aberto os olhos e o olhava com claridade que contrastava com sua palidez. Não sei fazer pão, admitiu Rafael, sentindo-se estranhamente vulnerável por essa confissão. Beatriz sorriu, e desta vez o sorriso alcançou seus olhos. Então está na hora de você aprender algo útil. E assim, o homem que movia milhões nos mercados internacionais se sentou numa cadeira de palha em sua própria cozinha, observando como sua esposa de 23 anos lhe ensinava a arte que sua bisavó havia aprendido de sua bisavó, numa cadeia ininterrupta que remontava a gerações perdidas no tempo. O segredo está em sentir a massa, explicava Beatriz, enquanto suas mãos trabalhavam. Você não pode medir tudo com números. Tem que saber quando está no ponto, quando precisa de mais água, quando está perfeita. É algo que se aprende aqui. Tocou seu estômago. Não aqui. Apontou para a cabeça. Rafael estendeu as mãos hesitante. Beatriz colocou um pedaço de massa em suas palmas, e pela primeira vez em décadas, Rafael tocou algo que não tinha preço. A massa era morna, viva, respondia à pressão de seus dedos. Era imperfeita, e precisamente essa imperfeição a tornava linda. Agora amasse, instruiu Beatriz. Com força, mas com carinho. Imagine que está cuidando de algo frágil, mas que quer ser forte. Enquanto Rafael trabalhava desajeitadamente a massa, sujando os punhos de sua camisa italiana feita sob medida com farinha e água, algo dentro dele começou a mudar. Não era uma transformação dramática, mas um despertar lento, como quando o sol nasce sobre a Serra da Mantiqueira, iluminando primeiro os picos mais altos antes de preencher os vales com luz. Por que você se casou comigo? Perguntou Rafael de repente, sem parar de amassar. Beatriz não respondeu imediatamente. Colocou seu próprio pão no forno a lenha e lavou as mãos na pia de cerâmica antes de se virar para ele. Porque minha família precisava do dinheiro, respondeu com uma honestidade que cortava como vidro. Meu pai estava doente, precisávamos pagar tratamentos. Sua mãe ofereceu uma quantia que poderia salvá-lo, e eu pensei que poderia aguentar. Que eventualmente aprenderia a te amar, ou pelo menos a não te odiar. A verdade crua doeu mais que qualquer mentira bonita. Rafael deixou as mãos caírem, a massa se deformando sob seu peso. E agora? Sua voz era apenas um sussurro. Agora você me odeia. Beatriz caminhou até ele com passos lentos e deliberados. Parou tão perto que Rafael podia ver as pintinhas douradas em seus olhos castanhos. Podia contar os cílios, que emolduravam aquele olhar que o despia de todas as suas defesas. Agora, disse Beatriz suavemente, agora vejo que você é prisioneiro da mesma jaula que eu. Só que sua jaula é feita de ouro, e a minha de medo. A paz frágil que Rafael e Beatriz haviam começado a construir na privacidade de sua cozinha noturna e suas conversas cada vez menos desconfortáveis, foi despedaçada numa manhã de março, quando o escândalo explodiu nas capas de todos os jornais nacionais. Império Silva. Fortuna construída sobre a dor alheia. A manchete do Estadão era devastadora, mas a matéria investigativa que a acompanhava era ainda pior. 3 jornalistas haviam passado meses rastreando as aquisições de terra da empresa de Rafael nos últimos 15 anos. Cidades inteiras no interior de Goiás, famílias desesperadas no Nordeste
idosos no interior de São Paulo, todos haviam vendido suas terras por preços ridículos, empurrados por dívidas impossíveis e a promessa de desenvolvimento que nunca chegou. Rafael havia comprado suas tragédias no atacado e as havia convertido em resorts de luxo, campos de golfe irrigados com água que as cidades vizinhas já não tinham, complexos hoteleiros onde os trabalhadores originais da terra nunca poderiam se dar ao luxo de uma noite. Beatriz leu a matéria em silêncio, enquanto tomava café no terraço. O sol de março era suave, mas ela tremia como se estivesse frio. As palavras do jornal pintavam um retrato de Rafael que ela reconhecia, mas que havia tentado ignorar. Um predador financeiro que usava o desespero humano como capital de investimento. Quando Rafael desceu, já vestido com seu terno cinza escuro, pronto para enfrentar a tempestade midiática, encontrou o jornal cuidadosamente dobrado sobre seu prato de café da manhã. Beatriz não disse nada, apenas o olhou com uma expressão que Rafael não conseguiu decifrar completamente. Decepção? Raiva? Medo? Não é tão simples como pintam, começou a dizer Rafael, mas Beatriz levantou uma mão para detê-lo. É verdade? Sua voz era plana, controlada. Você comprou terras de gente desesperada a preços que sabia que eram injustos? Rafael quis mentir. Havia mentido para acionistas, para sócios, para autoridades durante anos, mas olhando aqueles olhos escuros que haviam começado a lhe ensinar o que significava ser honesto consigo mesmo, as palavras travaram em sua garganta. Sim, admitiu finalmente, mas assim funciona o negócio. É legal, todo mundo faz. Que seja legal não significa que seja certo, respondeu Beatriz, levantando-se da mesa. E que todo mundo faça não significa que você deva fazer. Antes que Rafael pudesse responder, seu celular começou a vibrar sem parar. Ligações de sua equipe jurídica, de sócios furiosos, do Departamento de Relações Públicas tentando controlar o estrago. O escândalo havia se tornado uma avalanche que ameaçava sepultar tudo o que havia construído. Os dias seguintes foram um inferno meticulosamente documentado pela mídia. Protestos se formaram em frente aos escritórios da empresa na Avenida Paulista. Famílias que haviam perdido suas terras viajaram de estados remotos para contar suas histórias a câmeras de televisão que antes nunca as haviam considerado dignas de notícia. Um senhor de 78 anos, de uma cidade do interior da Bahia, chorou ao vivo no Jornal Nacional, enquanto explicava como havia vendido a terra de 5 gerações de sua família por uma fração de seu valor porque precisava pagar a quimioterapia de sua esposa. Rafael Silva olhou nos meus olhos e me disse que era um bom preço, soluçou o senhor. E eu acreditei nele porque ele usava terno caro e falava com palavras que pareciam importantes. Mas aquela terra era tudo que a gente tinha. Beatriz viu a reportagem na televisão da sala, e quando a câmera focou no senhor chorando, viu o rosto de seu próprio avô, que havia morrido 5 anos atrás depois de trabalhar 60 anos numa plantação de café que nunca foi sua. Viu seu pai, cujas mãos estavam deformadas por décadas de trabalho manual. Viu sua mãe, que aos 52 anos parecia ter 70, porque a pobreza envelhece mais rápido que o tempo. Quando Rafael voltou aquela noite, destruído pelas reuniões de crise e as ameaças de ações coletivas, encontrou Beatriz arrumando uma mala pequena no quarto. — O que você está fazendo? Perguntou, embora a resposta fosse óbvia. — Estou indo embora, respondeu Beatriz sem parar de dobrar roupas com movimentos mecânicos. Não posso ficar aqui sabendo que esta casa, esta roupa, esta vida está construída sobre as lágrimas de gente como minha família. Rafael sentiu o pânico apoderar-se dele, uma emoção tão estranha que mal a reconheceu. Em seu mundo, as coisas se resolviam com dinheiro, com acordos, com contratos. Mas não havia contrato que pudesse obrigar Beatriz a ficar, nem dinheiro que pudesse comprar o que estava se quebrando entre eles. — Por favor, disse. E a palavra soou tão desajeitada em sua boca que quase não a reconheceu como própria. — Por favor, não vá. Beatriz fechou a mala e finalmente o olhou. Seus olhos estavam secos, mas vermelhos, como se tivesse chorado todas as lágrimas que tinha, e agora só restasse resignação. — Me dê um motivo para ficar que não seja uma súplica vazia, disse.
Me diga o que você vai fazer para consertar o que quebrou. Rafael abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O que podia fazer? Como se reparavam décadas de decisões que agora via com clareza haviam sido moralmente corruptas desde o início. Ele havia jogado segundo as regras do capitalismo impiedoso, havia vencido cada batalha, havia construído um império. Mas olhando para Beatriz com sua mala na mão, compreendeu que havia perdido a única guerra que importava. A guerra contra se tornar alguém incapaz de se olhar no espelho sem sentir nojo. Não sei, admitiu finalmente, sua voz quebrando. Mas vou encontrar um jeito. Só me dê tempo. Beatriz deixou a mala no chão, mas não a desfez. Você tem até eu decidir que não consigo mais te olhar sem sentir vergonha, disse, e saiu do quarto deixando Rafael sozinho com seus demônios e a mala que era um ultimato silencioso. Aquela noite Rafael não dormiu. Sentou-se em seu escritório, rodeado de diplomas emoldurados de universidades prestigiosas, troféus de associações empresariais, fotografias com políticos e celebridades. Todos esses símbolos de sucesso que agora pareciam lápides marcando a morte de sua integridade. Quando o sol começou a nascer sobre o Atlântico, pintando o céu de rosas e dourados, Rafael tomou uma decisão que o apavorou mais que qualquer risco financeiro que tivesse assumido em sua vida. Levantou-se, tomou banho, vestiu-se com seu melhor terno, porque algumas batalhas requerem toda a armadura disponível, e ligou para sua assistente. Reúna todos os executivos, disse. Às 9 em ponto, sem exceções, e ligue para o escritório de advocacia. Vamos precisar de muito trabalho jurídico nas próximas semanas. Senhor? A assistente soava confusa. Que tipo de trabalho jurídico? Rafael olhou pela janela para o mar que brilhava sob o sol nascente. Do tipo que reverte 20 anos de decisões. Vamos devolver o que roubamos. A sala de reuniões no 32º andar da Torre Silva, na Avenida Faria Lima, era um templo ao poder corporativo. Janelas do chão ao teto ofereciam vistas panorâmicas de São Paulo, desde a Serra da Cantareira até os arranha-céus de Pinheiros. A mesa de jacarandá polido podia acomodar 24 pessoas, e cada cadeira de couro italiano havia custado mais que o salário anual de um trabalhador médio. Quando Rafael entrou aquela manhã de março, os 12 executivos principais já estavam sentados, seus rostos refletindo uma mistura de ansiedade e determinação combativa. Haviam passado a noite elaborando estratégias de defesa, preparando contra-ações, desenhando campanhas de relações públicas para converter Rafael de vilão à vítima de uma caça às bruxas midiática. Bom dia. Rafael ficou de pé, recusando sentar-se na cabeceira da mesa como sempre fazia. Agradeço que tenham vindo com tão pouco aviso. O que tenho a dizer vai mudar fundamentalmente o rumo desta empresa. Marcelo, seu irmão, inclinou-se para a frente com expressão aliviada. Sabia que você reagiria. Falei com nossos advogados no Rio e temos um plano sólido. Podemos desacreditar o jornalista, encontrar erros na investigação dele e... Não. A voz de Rafael cortou o ar como uma faca. Não vamos desacreditar ninguém. Vamos admitir que tudo o que publicaram é essencialmente verdade. O silêncio que se seguiu foi tão completo que dava para ouvir o zumbido do ar-condicionado. Desculpa? Marcelo riu nervosamente. Rafael, você está sob muito estresse. Talvez devesse tirar uns dias. Estou completamente são, interrompeu Rafael. E pela primeira vez em 20 anos, estou vendo com clareza total. Construímos este império comprando o desespero dos outros. Usamos tecnicalidades legais para justificar o que moralmente era roubo. E agora vamos fazer algo que nenhuma corporação brasileira jamais fez. Vamos consertar. Maria Fernandes, a diretora financeira que estava com a empresa desde o início, tirou os óculos lentamente. Rafael, se devolvermos essas terras ou pagarmos compensações justas, perderemos aproximadamente 60% do valor da empresa. Isso são 3 bilhões de reais. Alguns acionistas vão à falência. Então vão à falência, respondeu Rafael com uma calma que não sentia. Prefiro ser pobre e conseguir me olhar no espelho do que continuar rico, sabendo que minha fortuna está manchada com as lágrimas de idosos que perderam tudo. Isso é loucura, explodiu Marcelo,
batendo a mão na mesa. O que aconteceu com você, mano? Aquela garota do interior te lavou o cérebro? Isso não é caridade católica, é negócio. É assim que o capitalismo funciona. Sim, assentiu Rafael. É assim que funciona. E por isso o sistema está podre até o núcleo. Mas eu não preciso continuar sendo parte dessa podridão. Durante as 3 horas seguintes, Rafael detalhou seu plano. A empresa estabeleceria um fundo de 4 bilhões de reais, mais do que haviam ganho com as vendas questionáveis, para compensar as famílias afetadas. Seria contratado um painel independente de especialistas em avaliação de terras para determinar preços justos retroativamente. As famílias que quisessem recuperar suas terras teriam a primeira opção de recompra a preços de mercado atuais, com empréstimos sem juros financiados pela empresa se não pudessem pagar imediatamente. Isso vai destruir tudo que construímos, sussurrou Maria, com lágrimas nos olhos. Não de tristeza, mas de raiva impotente. Você sabe quantos empregos serão perdidos? Quantas famílias de nossos trabalhadores vão sofrer? Sim, reconheceu Rafael. E é minha responsabilidade encontrar novas formas de gerar emprego que não dependam da exploração. Não será fácil. Provavelmente vou fracassar, mas preciso tentar. Um por um, os executivos começaram a sair da sala. Alguns com desgosto, outros com pena, todos com a certeza de que Rafael Silva havia perdido a cabeça. Só Marcelo ficou até o final, olhando para seu irmão com uma mistura de incompreensão e desprezo. Isso é por ela, né? Perguntou Marcelo. Por aquela menina de 23 anos que não sabe nada do mundo real. Ela está te manipulando, Rafael. Está te transformando em alguém fraco. Rafael pensou em Beatriz, em como ela o havia olhado com decepção quando leu a matéria. Pensou em suas mãos manchadas de farinha, ensinando-o a amassar pão, em sua voz cantando músicas enquanto trabalhava, em sua honestidade brutal quando lhe disse que havia aceitado casar por dinheiro. Pensou em sua mala arrumada, em seu ultimato silencioso, em sua fé frágil de que ele poderia ser melhor do que havia sido. Não, respondeu Rafael suavemente. Ela está me dando a chance de me tornar alguém forte, alguém que pode viver consigo mesmo. Você não precisa entender, Marcelo, mas também não precisa ficar. Se quiser ir, venda suas ações. Não vou te culpar. Marcelo se levantou bruscamente, a cadeira de couro raspando contra o piso de mármore. Você é um idiota, cuspiu as palavras. Um completo idiota. E quando perder tudo e aquela garota te deixar porque você não tem mais dinheiro para mantê-la em luxos, não venha chorando pedir minha ajuda. Quando a porta se fechou deixando Rafael sozinho na sala de reuniões, o magnata de 44 anos, que havia dominado o mercado imobiliário brasileiro durante 2 décadas, sentiu que todo o seu mundo desmoronava. Mas, estranhamente, debaixo do terror e da incerteza, havia algo mais. Uma pequena semente de paz que começava a germinar no solo queimado de sua consciência. Aquela noite, Rafael chegou em casa para descobrir que a mala de Beatriz não estava mais no quarto. Seu coração parou. Ela havia ido embora? Havia decidido que nem sequer valia a pena esperar? Desceu as escadas correndo, chamando por ela, com um pânico que nunca havia sentido. A encontrou no jardim dos fundos, plantando manjericão em vasos de barro. A mala estava desfeita, e suas roupas pendiam no varal, dançando com a brisa salgada do mar. Beatriz levantou o olhar quando o ouviu chegar, com terra nas bochechas e uma expressão que Rafael não conseguiu ler. Você vai ficar? Perguntou sua voz tremendo. Beatriz limpou as mãos no avental e caminhou até ele. Parou a poucos centímetros, tão perto que Rafael podia ver cada cílio, cada pinta dourada em seu nariz. Fico, disse simplesmente. Mas não porque você me implorou. Fico porque esta manhã vi as notícias. Vi seu irmão dando entrevistas te chamando de louco. Vi analistas financeiros prevendo a ruína da sua empresa. E vi o comunicado de imprensa onde você anunciou que vai compensar todas as famílias afetadas. Mesmo que isso te custe tudo. Tomou as mãos de Rafael entre as suas, pequenas, mas surpreendentemente fortes. Fico porque pela primeira vez vejo o homem com quem eu poderia realmente compartilhar uma vida, não apenas uma casa. Rafael sentiu algo se quebrar dentro dele.
alguma represa que havia contido décadas de emoções reprimidas. Deixou-se cair de joelhos ali mesmo, no jardim de pedras velhas entre os vasos de manjericão e erva cidreira, e começou a chorar. Não lágrimas elegantes e controladas, mas soluços dilacerantes que sacudiam todo o seu corpo, liberando anos de solidão, culpa e anseio por algo que nunca havia sabido nomear. Beatriz se ajoelhou com ele, segurando-o enquanto chorava, acariciando seu cabelo como se consola uma criança assustada. E naquele jardim humilde, sob o céu estrelado do Rio de Janeiro, começou a verdadeira transformação de Rafael Silva. Os meses seguintes foram um vórtice de destruição controlada. Rafael supervisionou pessoalmente o desmantelamento de seu império, como um cirurgião amputando membros gangrenados para salvar o paciente. A mansão em Búzios foi a primeira a ir. Vendeu-a para um consórcio árabe por 8 milhões de reais, uma fração de seu valor real. Mas Rafael não estava em posição de negociar duramente. Beatriz empacotou seus poucos pertences em 2 malas, deixando para trás armários cheios de roupas de grife que nunca havia usado confortavelmente. "Não quer levar mais nada?" perguntou Rafael enquanto via os funcionários da mudança carregarem caixas. Beatriz olhou os vestidos de estilistas brasileiros pendurados em capas protetoras. "Essa roupa nunca foi realmente minha. Era um disfarce para uma vida que nunca me serviu." O apartamento de luxo em São Paulo seguiu. 18 milhões de reais que foram direto para o fundo de compensação. Os carros alemães, o iate ancorado em Angra dos Reis, a coleção de arte que incluía obras de Portinari e de Cavalcanti, tudo foi liquidado com uma eficiência que horrorizou os conhecedores de arte, mas que Rafael executou sem pestanejar. "Você está cometendo suicídio financeiro", advertiu o avaliador da Christie's enquanto avaliava os quadros. "Essas peças vão valer o triplo em 5 anos. "Daqui a 5 anos", respondeu Rafael, "quero poder olhar minha esposa nos olhos sem sentir que minha alma está hipotecada." As reações de seu círculo social foram previsíveis e brutais. Convites para jantares exclusivos no clube hípico desapareceram. Amigos de décadas pararam de atender ligações. Dona Márcia, sua mãe, organizou uma reunião familiar em sua casa no Morumbi, onde procedeu a deserdar Rafael formalmente diante de um tabelião. "Você desonrou o sobrenome Silva", declarou com o rosto imóvel graças ao botox, mas os olhos brilhando com fúria genuína. "Seu avô construiu esta família do nada depois da crise de 29. Seu pai a transformou numa dinastia. E você está destruindo tudo por um ataque de culpa católica e influenciado por uma caipira." "Mãe", Rafael usou a palavra com ironia, sabendo que ela preferia Dona Márcia. "Meu avô construiu sua fortuna explorando trabalhadores famintos no interior de São Paulo. Meu pai expandiu o negócio subornando políticos da ditadura. Eu segui a tradição familiar de tirar vantagem dos fracos. O sobrenome Silva já estava desonrado muito antes de eu nascer. Só estou tentando limpá-lo um pouco. Saiu daquela casa sabendo que nunca voltaria, e a sensação foi de libertação mais que de perda. Mas nem tudo foi destruição. Das cinzas de seu império, começaram a brotar formas novas e inesperadas de vida. As primeiras famílias que receberam compensações não sabiam o que fazer com Rafael. Algumas o receberam com hostilidade justificada, outras com confusão. Mas, gradualmente, à medida que ficava claro que não havia armadilha, que os contratos eram claros e as compensações generosas, começaram as aproximações cautelosas. Seu Miguel, o senhor da Bahia que havia chorado no Jornal Nacional, foi o primeiro a oferecer um ramo de oliveira. Viajou até São Paulo e apareceu nos escritórios, agora muito mais modestos, num prédio de classe média em Vila Madalena, sem avisar. "Não vim te perdoar", disse a Rafael com a franqueza de quem não tem nada a perder. "O que você fez foi cruel e não posso esquecer, mas venho fazer negócios." Sentaram-se num café perto do metrô Faria Lima, tomando café com leite em xícaras de cerâmica barata, muito longe das reuniões em salões com garçons de luvas brancas. "Recuperei minha terra", explicou seu Miguel, "mas tenho 78 anos e minhas costas não são mais o que eram. Meu filho trabalha em Salvador e não quer voltar para o interior. Mas a terra é boa, tem cacaueiros de 100 anos que dão o melhor cacau da Bahia.
Preciso de um sócio que entenda de negócios, mas que desta vez faça certo. Daquela conversa nasceu Cacau Justo, uma cooperativa que combinava a experiência tradicional dos agricultores com conhecimentos modernos de marketing e distribuição. Rafael aportou o capital inicial e conexões comerciais. As famílias aportaram terra e sabedoria ancestral. Os lucros eram divididos equitativamente. A ideia se replicou. No interior de Goiás, uma cooperativa de queijo. No Nordeste, turismo rural sustentável, onde os antigos proprietários de terra eram sócios, não empregados. No interior de São Paulo, produção de café artesanal com denominação de origem. Beatriz se envolveu profundamente nesses projetos. Sua juventude, que todos haviam considerado uma desvantagem, tornou-se seu maior ativo. Conectava-se naturalmente com as mulheres das comunidades, muitas de sua idade, ou apenas um pouco mais velhas, que também buscavam formas de revitalizar comunidades moribundas sem perder suas raízes. Sua esposa vale mais que você, disse seu Miguel a Rafael um dia, com um sorriso banguela. Ela entende o que a gente precisa. Você ainda pensa como empresário, mesmo sendo um empresário bom agora. Mas ela pensa como a gente, com o coração primeiro e a cabeça depois. Rafael não podia discutir. Havia visto Beatriz transformar apresentações de negócios secas em conversas humanas ao redor de mesas de cozinha. Havia-a visto chorar com mulheres que compartilhavam histórias de perda e resiliência. Havia-a visto rir com crianças em cidades onde os parques estavam abandonados, prometendo financiar reformas se os pais se comprometessem a participar do trabalho. Mas a transformação tinha um preço além do dinheiro. A família de Beatriz, que havia celebrado inicialmente o casamento como salvação econômica, agora a via com uma mistura de orgulho confuso e preocupação. Sua mãe, Dona Aparecida, finalmente aceitou visitá-los em seu novo lar. Haviam se mudado para uma casa modesta no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. 3 quartos, um quintal interno com um pé de jabuticaba, paredes que precisavam de uma demão de tinta. Custava menos que um mês de manutenção da antiga mansão. Mas tinha algo que a mansão nunca teve. Parecia um lar. Dona Aparecida chegou num sábado à tarde, trazendo pão de queijo caseiro e doce de leite do interior. Olhou a casa pequena, os móveis simples, as paredes sem quadros de artistas famosos. Depois olhou para sua filha, que vestia um vestido simples de algodão e tinha as mãos manchadas de terra do jardim. — Você é feliz? Perguntou diretamente. Beatriz não respondeu imediatamente. Olhou para Rafael, que estava na cozinha, tentando fazer o pão que ela lhe havia ensinado, praguejando baixinho quando a massa grudava nos dedos. Viu-o rir quando errou, algo que nunca o havia visto fazer nos primeiros meses de casamento. Viu-o preencher uma casa humilde, com sua presença de uma forma que nunca havia preenchido a mansão opulenta. — Sim, mãe, respondeu Beatriz finalmente. Sou feliz. Talvez pela primeira vez. Sou feliz de verdade. Dona Aparecida assentiu lentamente, seus olhos, tão parecidos com os de Beatriz, brilhando com lágrimas contidas. Então fiz bem em aceitar este casamento, mesmo tendo feito pelas razões erradas. Se Rafael pensava que o pior golpe já havia passado, o destino tinha preparada para ele uma lição mais brutal. Numa tarde de julho, quando o vento frio do sul varria as ruas do Rio, recebeu uma ligação que faria tremer os alicerces da nova vida que estavam construindo tão cuidadosamente. — Senhor Silva, a voz do advogado soava tensa. Temos um problema grande. Acontece que 3 das famílias que haviam recebido compensações as perderam imediatamente. Uma numa fraude piramidal de criptomoedas. Outra em dívidas de jogo que o pai havia escondido durante anos. A terceira simplesmente não havia sabido gerir a riqueza repentina, gastando em coisas desnecessárias até ficarem piores que antes. E agora culpavam Rafael. Ele nos deu dinheiro sabendo que não sabíamos administrar, argumentava o advogado das famílias na matéria da Folha, que reabria o escândalo. Foi irresponsável, um novo tipo de exploração disfarçada de caridade. Rafael Silva nos usou para lavar sua imagem pública, mas não nos deu as ferramentas para ter sucesso real. A acusação doeu precisamente porque havia algo de verdade nela. Rafael havia assumido que o dinheiro resolveria o problema,
quando o problema era muito mais profundo e complexo. Havia repetido o mesmo erro, só que invertido: acreditar que o capital por si só poderia criar justiça. Beatriz encontrou Rafael aquela noite sentado no quintal, com o jornal amassado em seu punho. A luz da lua se refletia em seus olhos, e ela viu algo que a assustou. O olhar derrotado de alguém que havia lutado com todas as suas forças e continuava perdendo. Talvez eles estivessem certos desde o início, murmurou Rafael. Meu irmão, minha mãe, todos que disseram que isso era loucura. Não posso consertar o que quebrei. É grande demais, complexo demais. Sou um homem de negócios, não um santo. Não um assistente social. Não tenho ideia de como ajudar realmente as pessoas. Beatriz sentou-se ao seu lado no banco de ferro. Durante um longo tempo, não disseram nada. Apenas escutaram a água da fonte pingando e o murmúrio distante do trânsito na rua principal. Sabe por que me apaixonei por você? Perguntou Beatriz finalmente. Rafael olhou-a surpreso. Você se apaixonou por mim? Pensei que só tinha ficado porque... Por obrigação no começo, interrompeu Beatriz. Pelo dinheiro que salvou meu pai. Pela promessa que fiz à minha família. Mas agora fico por escolha. E me apaixonei não porque você seja perfeito, mas porque decidiu tentar ser melhor, sabendo que provavelmente fracassaria. Pegou sua mão entre as suas. O amor não é encontrar alguém que não cometa erros. É encontrar alguém cujos erros você pode ajudar a curar. E quem pode ajudá-la a curar os seus. Mas essas famílias... Começou Rafael. Essas famílias precisam de mais que dinheiro, assentiu Beatriz. Precisam de educação financeira, precisam de apoio, precisam de um sistema, não uma transação única. E você pode criar esse sistema. Não sei como. Então aprendemos juntos, disse Beatriz com firmeza. Igual a como você aprendeu a fazer pão. Igual a como eu aprendi a sobreviver no seu mundo de negócios. Ninguém espera que você seja perfeito, Rafael. Só esperam que continue tentando. Aquelas palavras acenderam algo em Rafael que havia estado prestes a se extinguir. No dia seguinte, contratou uma assistente social, uma psicóloga econômica e um educador financeiro. Estabeleceu um programa de acompanhamento para todas as famílias compensadas, oficinas mensais, assessoramento gratuito, grupos de apoio. Não era perfeito, mas era melhor. Era uma tentativa genuína de reconhecer que o problema era sistêmico, não individual, mas justo quando parecia que haviam encontrado um ritmo, o próximo golpe chegou. Os acionistas minoritários da antiga empresa Silva, furiosos pelas perdas massivas de valor, apresentaram uma ação coletiva. Alegavam que Rafael havia violado seu dever fiduciário ao colocar considerações morais acima do lucro dos acionistas. Era uma ação complexa, que poderia custar não só o pouco que Rafael havia conservado, mas também levá-lo à prisão por má gestão empresarial. É irônico, comentou o advogado de Rafael, um homem jovem chamado Roberto, que havia aceitado o caso por uma fração de seus honorários normais porque acreditava na causa. Estão te processando por tentar fazer o certo. Se tivesse continuado explorando gente, os acionistas estariam felizes te celebrando como gênio empresarial. O julgamento foi marcado para outubro. Enquanto isso, a pressão midiática voltou com força. Programas de televisão debatiam se Rafael era um filantropo visionário ou um empresário incompetente, que havia destruído valor para milhares de pessoas que haviam confiado suas economias de aposentadoria em suas empresas. Beatriz viu como Rafael envelhecia meses em semanas. Linhas profundas apareceram ao redor de seus olhos. Seu cabelo, que havia começado a embranquecer nas têmporas, agora mostrava mechas brancas mais pronunciadas. Dormia mal, acordando com pesadelos onde via rosários de idosos pobres e acionistas arruinados, todos acusando-o simultaneamente. Uma noite, Beatriz o encontrou na cozinha às 3 da manhã, com uma garrafa de uísque meio vazia e documentos legais espalhados sobre a mesa. Não consigo fazer isso, sussurrou Rafael, e sua voz soava destroçada. Não consigo continuar machucando pessoas, não importa o que eu faça. Quando era um empresário impiedoso, destruía comunidades. Quando tento ser bom, destruo aposentadorias.
Não importa o que eu escolha, alguém sofre. Beatriz sentou-se à sua frente e, com um movimento deliberado, pegou a garrafa e a esvaziou na pia. O líquido âmbar desapareceu pelo ralo, enquanto Rafael a olhava com olhos vidrados. Me escute, disse Beatriz com uma firmeza que contrastava com sua voz suave. Os acionistas investiram num sistema corrupto. Sim, perderam dinheiro, mas esse dinheiro estava manchado desde o início. As famílias que você ajudou, mesmo que algumas tenham fracassado, pelo menos tiveram uma chance que nunca haviam tido. Você não é responsável por consertar décadas de injustiça sistêmica sozinho. Então, o que eu faço? Faz o que pode. Não o que deveria, não o perfeito, só o que está ao seu alcance. E deixa que o resto seja a responsabilidade de um sistema maior que você. Era uma resposta imperfeita para um problema impossível. Mas às vezes Rafael estava aprendendo. As respostas imperfeitas eram as únicas honestas. O julgamento começou numa segunda-feira chuvosa de outubro. O Tribunal de Justiça de São Paulo era um edifício imponente de arquitetura neoclássica que cheirava a documentos velhos e decisões que mudavam vidas. Rafael chegou vestido com um terno cinza simples, não o italiano de antes, mas um comprado na C&A que qualquer funcionário de escritório poderia pagar. Beatriz ia ao seu lado, com um vestido azul marinho que havia costurado ela mesma, seguindo um molde de sua avó. A sala estava cheia. Acionistas furiosos, jornalistas ávidos por sangue, ativistas sociais divididos sobre se Rafael era herói ou vilão. Na primeira fila, Rafael viu seu irmão Marcelo, que havia se unido aos demandantes para recuperar pelo menos algo de seu investimento perdido. Os primeiros dias foram brutais. Os advogados dos acionistas apresentaram especialistas que demonstravam com gráficos e planilhas como cada decisão de Rafael havia destruído valor. Mostraram aposentados que haviam perdido suas economias de vida. Uma viúva de 68 anos chorou no estrado, explicando como suas ações da Silva Imóveis, que haviam sido seu plano de aposentadoria, agora valiam 1/3 do que havia pago. Eu confiei em Rafael Silva, soluçou. Li que ele era um gênio dos negócios. Investi tudo. E agora vou ter que trabalhar limpando casas até morrer, porque ele decidiu brincar de santo. Rafael ouviu cada depoimento como chicotadas. Roberto, seu advogado, apresentou contra-argumentos. Os acionistas haviam assumido riscos conhecidos. Investimentos nunca são garantidos. Rafael havia agido dentro de seus direitos legais como CEO e acionista majoritário. Mas os argumentos legais soavam ocos diante da dor humana real. O depoimento mais devastador veio de Marcelo. Seu próprio irmão subiu ao estrado e, com voz calma e controlada, destrinçou sistematicamente a decisão de Rafael. Meu irmão teve o que só posso descrever como um colapso mental, declarou Marcelo. Influenciado por uma mulher 20 anos mais jovem, sem nenhuma educação empresarial, tomou decisões emocionais que violavam todo o princípio de responsabilidade fiduciária. Não importa quão nobres ele acreditasse que eram suas intenções, tinha uma obrigação legal com os acionistas. E essa obrigação ele destruiu num altar de culpa católica mal direcionada. Beatriz, sentada na galeria pública, sentiu todos os olhares se voltarem para ela. A mulher, 20 anos mais jovem sem educação. A caipira que havia seduzido o poderoso empresário e o havia transformado num tolo idealista. Quis se levantar e gritar que não era assim, que Rafael havia tomado suas próprias decisões, que ela nunca lhe havia pedido que destruísse nada. Mas ficou quieta, com as mãos apertadas em seu colo até os nós dos dedos ficarem brancos. Aquela noite, de volta à sua casa em Santa Teresa, Rafael e Beatriz nem sequer tentaram conversar. Sentaram-se no quintal em silêncio, ouvindo os vizinhos jantarem em casas adjacentes, o barulho de pratos e conversas que se filtrava através das paredes finas. Era vida ordinária acontecendo ao redor deles, enquanto seu mundo se desintegrava. Você pode ir, disse Rafael finalmente. Ninguém te culparia. Eu não te culparia. Beatriz virou-se para ele e, na luz tênue da única lâmpada que iluminava o quintal, Rafael viu em seus olhos algo que não esperava. Fúria. É isso que você pensa de mim? Sua voz tremia não de tristeza, mas de raiva.
Acha que fico porque não tenho opções? Que sou tão fraca que vou fugir assim que as coisas ficarem difíceis? Beatriz, eu sobrevivi a coisas que você nunca poderia imaginar. Interrompeu-o. Cresci dividindo sapatos com minhas irmãs, porque só podíamos comprar 2 pares para 5 meninas. Vi meu pai trabalhar até suas mãos sangrarem, porque a alternativa era nos ver passar fome. Aprendi a transformar batatas e cebolas em 10 refeições diferentes porque era tudo que tínhamos. Não me subestime, Rafael Silva. Não sou frágil. Sou aço temperado no fogo da pobreza que você nunca conheceu. Levantou-se, caminhando até ficar bem na frente dele. Fico porque escolho ficar. Porque você, com todos os seus erros e todo o seu privilégio destroçado, é o homem mais corajoso que conheço. Não porque não tem medo, mas porque tem medo e ainda assim segue em frente. Rafael sentiu lágrimas correndo por seu rosto. Vou perder este julgamento, sussurrou. Vamos perder tudo. Esta casa, os projetos, tudo. Vou terminar na cadeia, ou falido, ou ambos, e vou te arrastar comigo. Então caímos juntos, disse Beatriz simplesmente. Mas continuaremos sendo nós. E isso é algo que o tribunal não pode tirar. O veredito chegou numa sexta-feira à tarde, depois de 3 semanas de julgamento que haviam envelhecido Rafael anos. O juiz, um homem de 60 anos com expressão cansada, de quem viu ganância humana demais, leu sua decisão com voz monótona. Rafael Silva era culpado de violação de dever fiduciário. Embora suas ações não constituíssem fraude criminal, havia agido de maneira irresponsável com o capital de investidores. A sentença: pagar 80 milhões de reais em compensação aos acionistas afetados, quantidade que seria determinada exatamente em julgamentos posteriores. Além disso, foi-lhe proibido ocupar cargos executivos em empresas de capital aberto durante 10 anos. 80 milhões que Rafael não tinha. Teria que vender tudo, absolutamente tudo, e ainda assim não seria suficiente. A falência pessoal era inevitável. Roberto tentou oferecer palavras de ânimo, enquanto saíam do tribunal esquivando jornalistas. Podemos recorrer. Há precedentes para reduzir... Não. Rafael parou o advogado com uma mão em seu ombro. Não mais julgamentos, não mais recursos. Aceito o veredito. Venderei o que sobra e pagarei o que puder. O resto será o que tiver que ser. Os meses seguintes foram uma descida sistemática à ruína. A casa em Santa Teresa foi vendida. Os pequenos negócios cooperativos, apenas começando a gerar lucros, tiveram que ser liquidados. Os trabalhadores que haviam começado a confiar no novo modelo de Rafael se encontraram novamente sem emprego. As famílias que haviam aceitado colaborar com ele se sentiram traídas mais uma vez. Eu sabia que era bom demais para ser verdade, disse seu Miguel quando Rafael foi à Bahia explicar pessoalmente a situação. O senhor não gritou nem acusou, apenas assentiu com resignação de quem viu promessas quebradas toda a sua vida. Vocês ricos sempre encontram um jeito de nos ferrar, mesmo quando tentam ajudar. Essas palavras doeram mais que a sentença judicial. Rafael e Beatriz se mudaram para um apartamento de 1 quarto na Lapa, um bairro de classe trabalhadora no Rio. 35 metros quadrados com paredes finas, vizinhos barulhentos e mofo nos cantos. O aluguel consumia metade do salário de Beatriz, que havia conseguido emprego numa floricultura do bairro. Rafael, proibido de posições executivas, encontrou emprego numa empresa de contabilidade, revisando notas fiscais e fazendo o trabalho administrativo que havia delegado a outros durante 20 anos. Dividiam o banheiro com a vizinha do corredor, uma senhora pernambucana de 60 anos que limpava escritórios à noite. Cozinhavam numa chapa elétrica de 2 bocas. Lavavam roupa à mão numa bacia de plástico porque a lavanderia custava caro demais. Era uma vida que milhões viviam diariamente, mas para Rafael era um planeta alienígena. As primeiras semanas foram um pesadelo de adaptação. Rafael queimava o arroz constantemente. Não sabia como usar o transporte público, se perdendo 3 vezes antes de chegar corretamente ao trabalho. Suas mãos, acostumadas a digitar em computadores e assinar contratos, desenvolveram bolhas ao lavar roupa. Suas costas, que nunca haviam conhecido um colchão ruim,
Reclamavam cada manhã no futon barato que haviam comprado numa loja de segunda mão. Uma noite de fevereiro, com o apartamento convertido num forno porque não tinham ar-condicionado, Rafael acordou de um pesadelo gritando. Beatriz levantou-se sobressaltada, encontrando-o sentado no chão, com as costas contra a parede, respirando agitadamente. Sonhei que voltava, ofegou Rafael. Que tudo isso era o pesadelo e eu acordava na mansão. E no sonho sentia alívio. Alívio, Beatriz. Como se esta vida com você fosse o pesadelo do qual eu queria escapar. Beatriz sentou-se ao seu lado no chão, grudento pelo calor. Não disse nada durante um longo tempo. Lá fora, uma ambulância passou com sirenes uivando. Alguém no prédio tinha a TV no volume máximo. Um bebê chorava no andar de cima. E quando acordou? Perguntou finalmente. O que sentiu? Rafael pensou honestamente na pergunta. Medo, admitiu, mas também algo mais. Não sei como chamar. Eu sei, disse Beatriz. Se chama estar vivo. Sentir as coisas realmente, não só passar por elas. Na sua vida antiga, você estava anestesiado, Rafael. Rico, mas adormecido. Agora está acordado. E acordar dói. Ela tinha razão, é claro. Rafael sabia. Mas saber algo intelectualmente e vivê-lo emocionalmente eram mundos diferentes. E a verdade era que não tinha certeza de conseguir. Não tinha certeza de ser forte o suficiente. Os meses passaram. Outono virou inverno, e o apartamento sem aquecimento adequado ficou tão insuportável quanto havia sido no verão. Beatriz pegou um resfriado que virou bronquite. Não podia se dar ao luxo de faltar ao trabalho, então ia à floricultura tossindo, voltando cada noite mais pálida e fraca. Rafael quis levá-la ao médico, mas ela recusou. Não temos como pagar, disse simplesmente. É só uma tosse, vai passar. Mas não passou. Piorou. Uma noite, quando a febre de Beatriz subiu a 40 graus e sua respiração soava como papel amassado, Rafael pegou o pouco que tinham economizado para o aluguel do mês seguinte e a levou ao pronto-socorro. Esperaram 4 horas num corredor lotado do hospital público, cercados por outros casos de emergência menos emergenciais que não podiam pagar clínicas particulares. Quando, finalmente, um médico exausto examinou Beatriz, diagnosticou pneumonia e a internou imediatamente. Rafael passou aquela noite numa cadeira de plástico ao lado da cama de hospital de Beatriz, ouvindo o bip dos monitores e o murmúrio de enfermeiras no turno noturno. Olhou para sua esposa, porque agora, depois de tudo isso, finalmente podia chamá-la de esposa sem que soasse como propriedade ou transação, dormindo com tubos em seu braço e oxigênio em seu nariz. Parecia tão jovem, tão frágil. 25 anos deveria estar na melhor época de sua vida, e em vez disso, estava aqui por culpa dele. Se tivesse aceitado o casamento, mas mantido sua vida de empresário impiedoso, Beatriz estaria numa clínica particular com quarto individual. Se tivesse ouvido sua família e rejeitado seus impulsos de redenção, ela não estaria tossindo até sangrar num hospital público. Se ele não tivesse sido tão egoísta, tão arrogante em pensar que poderia se redimir, pare de pensar nisso. A voz fraca de Beatriz o tirou de seus pensamentos. Ela havia aberto os olhos e o olhava com uma clareza que contrastava com sua palidez. Vejo na sua cara que está se culpando. Não faça isso. Você está aqui por minha causa, sussurrou Rafael. Estou aqui porque escolhi ficar com você, corrigiu Beatriz. Sabia as consequências. Aceitei. Esta é minha pneumonia, Rafael, não a sua. Pare de tentar carregar cada problema do universo. Mas Rafael não conseguia, porque naquele hospital, olhando Beatriz lutar para respirar, compreendeu algo terrível. O amor não era suficiente. Toda sua vida havia acreditado que o dinheiro era tudo. E depois de conhecer Beatriz, havia pensado que o amor era tudo. Mas agora via que ambos estavam errados. Ou melhor, incompletos. Era preciso amor e recursos, propósito e estabilidade. Princípios e pragmatismo. Havia ido de um extremo ao outro, destruindo tudo em nome da redenção, e talvez tivesse sido tão egoísta em sua autodestruição quanto havia sido em sua ganância original. Não sei como continuar, admitiu Rafael,
suas palavras mal audíveis. Não sei se consigo. Beatriz fechou os olhos, exausta do esforço de falar. Então descanse, murmurou. Você não precisa saber. Só precisa sobreviver hoje. Amanhã a gente pensa no amanhã. Beatriz passou 5 dias no hospital. Rafael não saiu do lado dela, exceto para ir ao trabalho e evitar perdê-lo. Dormia na cadeira desconfortável, comia salgadinhos das máquinas de venda automática, tomava banho no banheiro público do hospital. Os outros pacientes da enfermaria comum e suas famílias começaram a reconhecê-lo, cumprimentando-o com aquela familiaridade triste que surge entre pessoas que compartilham o mesmo purgatório médico. Uma tarde, enquanto Beatriz dormia, Rafael saiu para tomar ar no pequeno pátio do hospital. Ali encontrou um homem de uns 50 anos fumando um cigarro, com lágrimas correndo silenciosamente por seu rosto. Minha esposa, explicou o homem sem que Rafael perguntasse, com a camaradagem de estranhos que compartilham a mesma angústia. Câncer de pâncreas. Dão 3 meses para ela. Rafael não sabia o que dizer. Todas as palavras de consolo que lhe ocorriam soavam vazias. O mais engraçado, continuou o homem, esmagando o cigarro com o sapato, é que trabalhei durante 30 anos numa fábrica que quebrou minhas costas para economizar para nossa aposentadoria. Íamos viajar, conhecer aqueles lugares que sempre prometemos visitar. E agora ela vai morrer sem ter visto o mar. Olhou para Rafael com olhos que haviam visto demais. Não sei por que você está aqui, irmão, mas vou te dar um conselho de graça. O tempo é a única coisa que não dá para recuperar. Dinheiro, saúde, até oportunidades podem voltar. Mas os dias perdidos estão perdidos para sempre. Não desperdice. Quando Beatriz recebeu alta médica, com antibióticos que deviam tomar durante 3 semanas e uma lista de acompanhamentos que tecnicamente não podiam pagar, Rafael havia tomado uma decisão. Preciso encontrar um trabalho que pague melhor, anunciou aquela noite enquanto Beatriz descansava no futon, ainda fraca, mas melhorando. Algo que me permita pagar seu plano de saúde, um apartamento melhor, uma vida onde você não esteja a uma doença de distância da falência total. E seus princípios? Perguntou Beatriz suavemente. Sua redenção? De que servem meus princípios se você se mata trabalhando numa floricultura para pagar um aluguel que nunca deveríamos ter aceitado? A frustração e desespero na voz de Rafael era palpável. Fui para o extremo oposto, Beatriz. Pensei que pobreza significava nobreza, que sofrer era purificação. Mas o sofrimento é só sofrimento. Não te faz melhor pessoa, só te faz uma pessoa sofrendo. Beatriz tossiu, uma lembrança dolorosa de sua doença recente. Então o quê? Volta a ser como era antes? Não, disse Rafael firmemente. Mas encontro um meio termo. Ganho dinheiro, sim, mas honestamente. Construo estabilidade, mas sem explorar os outros. Tem que haver um jeito, Beatriz. Um jeito que não seja o rico e corrupto ou pobre e imoral. Começou a procurar trabalho mais agressivamente. Sua proibição de posições executivas em empresas de capital aberto ainda estava em vigor, mas havia um mundo inteiro de empresas privadas, startups, consultorias. Sua experiência de 2 décadas em imóveis e sua recente educação brutal na vida da classe trabalhadora lhe davam uma perspectiva única, mas as portas se fechavam uma após outra. Sua reputação o precedia. Você é uma responsabilidade de relações públicas, disse-lhe diretamente um recrutador. Qualquer empresa que te contrate será acusada de premiar mau comportamento corporativo. Desculpe, mas você é intocável. Rafael voltava cada noite mais derrotado. A conta bancária encolhia. O aluguel do próximo mês se aproximava e ele não tinha certeza de poder pagá-lo. Beatriz havia voltado ao trabalho cedo demais, impulsionada pela necessidade, e cada noite voltava exausta, com a tosse ainda persistente. Uma noite de maio particularmente fria, com chuva batendo nas janelas do apartamento e a umidade fazendo tudo parecer viscoso, Rafael se quebrou completamente. Sentou-se no chão da cozinha minúscula, com a cabeça entre as mãos, e chorou com um desespero que não havia experimentado nem no pior do julgamento. Não consigo, soluçou. Não consigo te proteger. Não consigo te prover. Não consigo ser o que você precisa que eu seja.
Não sou o herói que você pensava que eu era. Sou só um homem fracassado que destruiu uma vida, mas não conseguiu construir outra. Beatriz se ajoelhou ao lado dele, envolvendo seus braços ao redor de seu corpo trêmulo. Ela mesma estava exausta, doente, assustada. Mas naquele momento, ela foi a forte. Não casei com você porque achava que era um herói, disse suavemente. Casei porque me obrigaram, mas fiquei porque você é humano. Você é uma bagunça, Rafael. É arrogante e privilegiado, e às vezes tão cabeça dura que não acredito que você comandou uma empresa. Mas também é o homem que aprendeu a fazer pão mesmo saindo péssimo, que chorou por idosos que nunca conheceu, que escolheu a ruína sobre cumplicidade na exploração. Obrigou-o a olhá-la, tomando seu rosto entre suas mãos. Não preciso de um herói, preciso de um companheiro. Alguém que caia comigo, mas se levante comigo também. Você pode ser isso? Rafael assentiu, sem confiança, mas com determinação. Posso tentar. Então isso é suficiente, disse Beatriz. Amanhã tentamos de novo. Mas o amanhã trouxe uma surpresa que nenhum dos dois viu vindo. A carta chegou numa terça-feira de manhã, com remetente de um endereço no Rio que Rafael não reconheceu imediatamente. O envelope era simples, sem logos corporativos, nem carimbos oficiais. Por um momento, Rafael esteve tentado a jogá-la fora sem abrir, assumindo que era outra notificação legal ou conta de cobrança. Mas algo o fez abri-la. Estimado Sr. Silva, você não me conhece, embora compartilhemos algo em comum. Ambos fomos destruídos pelo sistema que você tentou reformar. Meu nome é Carla Rodrigues. Há 5 anos investi as economias de vida da minha família na sua empresa. Quando você tomou suas decisões morais, perdi quase tudo. Fui uma das que testemunhou contra você no julgamento e te odiei com cada fibra do meu ser. Mas passei o último ano investigando o que você realmente fez. Não as manchetes sensacionalistas, mas os detalhes. As famílias que recuperaram suas terras, as cooperativas que você criou. Os projetos que, embora tenham fracassado, tentaram algo diferente. E percebi algo. Você não destruiu meu investimento por ganância ou incompetência. Destruiu tentando construir algo melhor. E embora tenha falhado, a tentativa importa. Tenho uma proposta. Trabalho com desenvolvimento de habitação sustentável, projetos pequenos que combinam acessibilidade com responsabilidade ambiental. Preciso de alguém com sua experiência em imóveis, mas com sua nova perspectiva sobre ética empresarial. O salário não é o que você estava acostumado. 8.500 mensais para começar. Mas é trabalho real, construindo casas para gente real, sem explorar ninguém no processo. Se tiver interesse, entre em contato. Atenciosamente, Carla Rodrigues. Rafael leu a carta 3 vezes, certo de que estava interpretando mal. Uma das pessoas que havia testemunhado contra ele, que havia perdido dinheiro por suas decisões, agora lhe oferecia trabalho. Era tão inesperado que quase parecia uma armadilha. Beatriz leu a carta por cima do ombro dele. Liga para ela, disse simplesmente. E se for real? Interrompeu Beatriz. E se for exatamente o que você precisa? Só tem um jeito de descobrir. Rafael ligou naquela mesma tarde. Carla Rodrigues tinha uma voz profissional mais calorosa, de alguém que havia visto vida suficiente para não julgar rapidamente. Marcaram de se encontrar no Rio na semana seguinte. A viagem de ônibus foi longa. Rafael e Beatriz compartilharam sanduíches caseiros que Beatriz havia preparado, olhando a paisagem brasileira passar pela janela. Morros verdes, favelas coloridas abraçando montanhas, praias que pareciam tocar o céu. Era lindo de uma forma que Rafael nunca havia notado quando viajava de primeira classe, com os olhos grudados no laptop. Carla era uma mulher de 40 e poucos anos, com cabelo curto, grisalho e olhos que haviam chorado, mas que agora olhavam adiante. Seu escritório ficava em Botafogo, um bairro tradicional do Rio, num prédio antigo convertido com respeito à sua arquitetura original. Não havia recepções elegantes, nem múltiplas secretárias. Apenas um espaço aberto, onde 5 pessoas trabalhavam em laptops, com plantas de arquitetura cobrindo as paredes.
Construímos moradias para famílias de classe trabalhadora, explicou Carla diretamente, sem preâmbulos de cortesia. Usamos materiais sustentáveis, designs eficientes em energia e, o mais importante, envolvemos os futuros moradores no processo de design. Não somos salvadores brancos decidindo o que as pessoas precisam. Perguntamos, ouvimos e construímos juntos. Mostrou a Rafael e Beatriz vários projetos. Um conjunto de apartamentos na Baixada Fluminense, onde os moradores haviam escolhido hortas comunitárias em vez de piscinas. Um desenvolvimento em Niterói, onde cada apartamento tinha painéis solares e sistemas de captação de água da chuva. Um projeto em Belo Horizonte, onde antigos trabalhadores metalúrgicos desempregados haviam sido retreinados como construtores sustentáveis. Não somos grandes, admitiu Carla. Nunca seremos, mas cada projeto muda vidas sem destruir outras. É capitalismo, sim, ganhamos dinheiro, mas é capitalismo consciente. Acha que pode trabalhar assim? Rafael olhou as plantas tocando o papel com dedos que haviam assinado contratos por milhões, mas que agora tremiam tocando projetos que valiam muito menos, mas significavam muito mais. Por que eu? Perguntou. Depois do que você perdeu, por que me daria esta oportunidade? Carla se sentou na beira de sua mesa, com expressão pensativa. Porque estive onde você está agora. Há 10 anos trabalhei para uma corporação que explorava trabalhadores em Bangladesh. Não sabia no começo, mas quando descobri, fiz uma denúncia. Me demitiram, me processaram por violação de confidencialidade, me destruíram profissionalmente. Passei 3 anos em depressão, trabalhando em cafeterias, achando que minha vida havia acabado. Deu de ombros. Mas não acabou. Acabou uma versão da minha vida e começou outra. Você está nesse ponto agora, Rafael. Pode ficar no fundo do poço se lamentando, ou pode começar a escalar. Não será fácil e nunca vai voltar aonde estava, mas pode construir algo novo, algo que te permita se olhar no espelho. Rafael sentiu lágrimas picando em seus olhos. Não lágrimas de tristeza, mas de alívio. Não estava sozinho. Não era o único que havia tentado fazer o certo e havia sido punido por isso. Havia outros lá fora, construindo algo diferente, peça por peça. Aceito, disse, sua voz firme pela primeira vez em meses. Os primeiros meses com a empresa de Carla foram uma curva de aprendizado íngreme, mas gratificante. Rafael teve que desaprender 20 anos de práticas corporativas. Não havia mais táticas agressivas de negociação, onde o objetivo era extrair cada centavo de vantagem. Agora, as negociações com fornecedores eram conversas onde ambas as partes buscavam soluções justas. Seu primeiro projeto foi um desenvolvimento de moradias em São Gonçalo, para famílias de baixa renda. Rafael coordenou com arquitetos para projetar apartamentos que maximizassem espaço e luz natural, sem aumentar custos. Negociou com fornecedores locais de materiais, não pressionando pelo preço mais baixo, mas buscando qualidade a preços razoáveis que permitissem aos fornecedores também prosperar. Isso vai levar o dobro do tempo que como eu fazia antes, admitiu Rafael durante uma reunião de equipe. Mas a construção será melhor e as pessoas envolvidas estarão satisfeitas, não espremidas. Beatriz havia se mudado com ele para um apartamento pequeno, mas decente em Copacabana. Ela havia deixado a floricultura e agora trabalhava com Carla também, usando sua experiência de vida para conectar com as famílias que seriam os futuros moradores. Organizava oficinas onde as mães compartilhavam ideias sobre o que precisavam numa cozinha funcional, onde as crianças desenhavam os parques que queriam ver em seus bairros. Sua esposa é um tesouro, disse Carla a Rafael um dia. Ela tem um dom para fazer as pessoas se sentirem ouvidas. Rafael observou Beatriz, facilitando uma discussão com um grupo de mulheres imigrantes da Bolívia sobre design de espaços comunitários. Ela não falava espanhol perfeitamente, elas não falavam português perfeitamente, mas de alguma forma se entendiam. Havia algo universal na linguagem de mulheres, falando sobre como cuidar melhor de suas famílias. Eu sei, respondeu Rafael com um sorriso. Ela sempre soube. Só me levou a ser completamente destruído para ver. O projeto de São Gonçalo levou 18 meses para ser concluído.
3 vezes mais que um desenvolvimento corporativo típico. Mas quando as famílias se mudaram, Rafael e toda a equipe foram convidados para uma celebração. As crianças corriam pelos novos pátios projetados com seu input. As avós se sentavam nos bancos que haviam pedido especificamente, à sombra de árvores que haviam ajudado a selecionar. Havia música, comida, risadas. Um pai se aproximou de Rafael com lágrimas nos olhos. "Moro no Rio 20 anos", disse com sotaque nordestino marcado. "Sempre em apartamentos de merda, onde os proprietários não consertam nada, onde meus filhos não têm onde brincar. Essa é a primeira vez que sinto que tenho um lar, não só um lugar para dormir." Rafael não confiou em si mesmo para falar. Apenas assentiu, apertando o ombro do homem. Aquela noite, de volta ao próprio apartamento modesto, Beatriz e Rafael sentaram-se em sua pequena varanda bebendo vinho barato, mas celebrando como se fosse champanhe de luxo. "Sabe o que é estranho?", refletiu Rafael. "Quando fechei meu primeiro negócio milionário há 20 anos, celebrei num restaurante com estrela Michelin. Bebi vinho que custava R$ 2.000 a garrafa. E não me lembro de ter sentido nada. Foi só outro passo numa escada. Mas hoje, vendo aquele pai chorar de felicidade por ter um apartamento decente, senti mais satisfação que qualquer contrato que assinei na vida." Beatriz apoiou a cabeça em seu ombro. "Isso é porque finalmente você está construindo algo real. Não castelos no ar feitos de números em contas bancárias. Lares reais para gente real." "Temos 21 anos de diferença", disse Rafael de repente. "Quando eu tinha sua idade já estava corrompido pelo sistema. Mas você manteve sua humanidade apesar da pobreza." "Como?" Beatriz pensou seriamente na pergunta. "Porque nunca tive outra opção. Gente rica pode se dar ao luxo de esquecer que somos todos humanos primeiro. Os pobres não podem esquecer nunca. Quando sua sobrevivência depende da ajuda dos vizinhos, você aprende que somos comunidade ou não somos nada." Ficaram em silêncio, escutando os sons do rio à noite. Um violão soava de algum bar próximo, risadas de jovens na rua, um casal discutindo em um apartamento ao lado. Era vida ordinária, linda em sua normalidade. "Acha que sua família vai me perdoar algum dia?", perguntou Rafael. Beatriz havia mantido contato tentativo com sua família através de cartas, mas não havia visitado Minas em mais de 1 ano. Sua mãe lhe escrevia ocasionalmente, mensagens breves que evitavam mencionar Rafael diretamente. "Mamãe te respeita agora", disse Beatriz. "Embora tenha levado tempo. Quando leu sobre o julgamento e como você perdeu tudo tentando fazer o certo, algo mudou nela. Me escreveu dizendo: 'Seu marido é um tolo nobre. Tolos nobres são raros. Cuide dele.'" Rafael riu, o som genuíno e sem reservas. "Tolo nobre. Acho que há epitáfios piores." "Muito piores", concordou Beatriz. Nos meses seguintes, a vida encontrou um ritmo. Não era a vida que Rafael havia imaginado aos 20 anos quando sonhava com impérios. Não era a vida que Beatriz havia imaginado aos 16, quando bordava toalhas em sua cidade sonhando com príncipes. Era melhor. Era real. Rafael ainda cometia erros. Num projeto em Recife, subestimou custos, e a equipe teve que trabalhar sem pagamento por 2 meses, até conseguirem renegociar com os bancos. Beatriz ainda lutava ocasionalmente com sentimentos de inadequação, momentos onde se perguntava se realmente pertencia a este mundo de arquitetura e desenvolvimento urbano, onde não tinha educação formal. Mas cada erro era uma lição, não uma condenação. E cada dúvida era conversada em sua cozinha pequena sobre café e pão caseiro, não escondida atrás de muros de silêncio. Uma tarde, Rafael recebeu uma ligação inesperada. Era seu Miguel, o senhor da Bahia que havia sido um dos primeiros a lhe dar uma oportunidade e depois havia se sentido traído quando tudo desmoronou. "Tenho acompanhado seus passos", disse o senhor, sua voz ainda forte apesar de seus 80 anos. "Vejo o que você está fazendo no Rio. E quero me desculpar." "Se desculpar?", Rafael estava confuso. "Seu Miguel, eu te falhei." "Você me falhou quando prometeu algo que não podia cumprir", interrompeu seu Miguel. Mas depois não desistiu. Caiu sim, mas se levantou e continuou tentando. "Isso tem valor, rapaz."
Fez uma pausa e Rafael ouviu o som de papéis rustindo. Meu neto está estudando desenvolvimento sustentável na universidade. Falei de você para ele. Ele quer fazer o TCC sobre modelos de moradia acessível. Você falaria com ele? Rafael sentiu um nó na garganta. Seria uma honra. Quando desligou, Beatriz o encontrou chorando silenciosamente na varanda. O que aconteceu? Perguntou alarmada. Seu Miguel me perdoou, disse simplesmente. Não sabia o quanto precisava ouvir isso até agora. Beatriz o abraçou, e permaneceram assim enquanto o sol se punha sobre o rio, pintando o céu de laranjas e rosas, duas pessoas que haviam encontrado no caos algo que nunca haviam buscado, mas que era exatamente o que precisavam. Uma segunda chance. 2 anos haviam passado desde o julgamento. Rafael tinha 46 anos agora, com mais cabelos brancos, mas também com uma paz nos olhos que nunca havia tido em sua juventude. Beatriz tinha 27, não mais a menina tímida que havia chegado àquela mansão com medo no coração, mas uma mulher que havia encontrado sua voz e seu propósito. A empresa de Carla havia crescido modestamente. Não eram um império, mas haviam completado 8 projetos de habitação sustentável em diferentes cidades brasileiras, proporcionando lares para quase 500 famílias. O trabalho de Rafael era respeitado em círculos de desenvolvimento social. Beatriz havia começado a dar palestras em universidades sobre participação comunitária em design urbano. Uma manhã de setembro, Beatriz recebeu uma carta de sua mãe. Era mais longa que as habituais, escrita na caligrafia cuidadosa de alguém que não escreve com frequência. Querida filha, sua avó está doente. Os médicos dizem que lhe restam talvez 6 meses, talvez menos. Antes de ir, ela quer te ver. E quer conhecer seu marido. Sei que fomos duros com ele. Sei que quando tudo desmoronou, não fomos o apoio que deveríamos ter sido. Mas li tudo o que ele fez desde então. E seu pai e eu conversamos muito. Podem vir para casa? Não como visita, mas como família. Com amor, mãe. Beatriz leu a carta 3 vezes antes de mostrá-la a Rafael. Ele a leu em silêncio, suas mãos tremendo ligeiramente. Quer ir? Perguntou Beatriz, embora já soubesse a resposta. Só se você quiser, respondeu Rafael. É sua família, Beatriz. Não vou me forçar num espaço onde não sou bem-vindo. Você é meu marido, disse Beatriz firmemente. Onde eu vou, você vai, e é hora da minha família ver o homem real, não as manchetes de jornal. Viajaram para Minas de ônibus. Não podiam se dar a luxos ainda, mas também não precisavam mais. A paisagem mineira se desdobrava diante deles, verde e montanhosa sob o sol. Fazendas de café que se estendiam até o horizonte. Cidadezinhas brancas penduradas em morros como ninhos de pássaros. A cidade de Beatriz não havia mudado. Ruas estreitas onde os carros mal cabiam. Casas caiadas com vasos de gerânios vermelhos em janelas com grades de ferro. A praça onde idosos jogavam dominó sob mangueiras centenárias. A igreja com seu campanário, que havia marcado o ritmo de vida de gerações. A família de Beatriz morava numa casa modesta, no final de uma rua íngreme. Quando bateram na porta, foi aberta pela mãe de Beatriz, Dona Aparecida. Havia envelhecido nos 3 anos desde que a viu pela última vez, com mais rugas ao redor dos olhos e o cabelo completamente grisalho agora. Mas seu abraço, quando envolveu Beatriz, tinha a mesma força de sempre. Depois, se virou para Rafael. Houve um momento de silêncio tenso, onde décadas de preconceitos de classe e anos de manchetes sensacionalistas pairavam no ar entre eles. Obrigada por cuidar da minha filha, disse finalmente Dona Aparecida. Mesmo quando não tinha nada com que cuidar dela. Ela cuidou de mim, respondeu Rafael honestamente. Mais do que eu poderia cuidar dela. Dona Aparecida assentiu, e então, surpreendentemente, o abraçou também. Não foi um abraço longo nem dramático. Foi o abraço prático de uma mulher mineira, que decidiu que alguém é família agora, e isso é tudo que precisa ser dito. A avó Conceição estava de cama no quarto dos fundos, que dava para o quintal onde cresciam jasmins. Aos 87 anos era pequena como um passarinho, com mãos como galhos secos e olhos que ainda brilhavam com inteligência.
Então você é o rico que quase arruinou minha neta, disse sem rodeios quando Rafael entrou. Sim, senhora, respondeu Rafael, sem tentar se defender. Mas agora não é tão rico, né? Não, senhora. E ainda ama minha neta? Mais a cada dia, senhora. A avó Conceição estudou Rafael com olhos que haviam visto quase um século de vida. Riqueza vem e vai, disse finalmente. Vi ricos virarem pobres e pobres virarem ricos. O que importa é o que tem aqui. Tocou seu próprio peito esquálido. E se você tem a coragem de seguir em frente quando tudo desmorona? Estendeu uma mão trêmula para Rafael. Ele a pegou com cuidado, surpreso com o quanto parecia frágil. Cuide dela, disse a avó. Não com dinheiro, com presença, com honestidade. Com aquela coragem que te fez destruir seu império, porque sabia que estava errado. Prometo, disse Rafael. E desta vez a promessa não estava manchada com a arrogância de quem acredita poder controlar o destino. Ficaram na cidade 2 semanas. Rafael ajudou o pai de Beatriz, cujas mãos artríticas não podiam mais trabalhar como antes, a consertar o telhado da casa. Beatriz passou dias ao lado de sua avó, gravando em sua memória cada ruga, cada história, cada conselho que a anciã queria compartilhar antes de partir. Uma tarde, caminharam pelas colinas fora da cidade, subindo trilhas que Beatriz conhecia desde criança. Do topo podiam ver o vale se desdobrando, a cidade branca aninhada entre cafezais verdes, as montanhas da Serra da Mantiqueira se elevando à distância, seus picos cobertos de neblina. Quando tinha 16 anos, disse Beatriz, vinha aqui e sonhava em escapar. Queria ver o mundo, morar em cidades grandes, conhecer gente sofisticada. Achava que este lugar era uma prisão de pobreza e falta de ambição. Sentou-se numa pedra, olhando para sua cidade. E então conheci aquele mundo. Morei numa mansão em Búzios que valia mais que toda esta cidade junta. Jantei com gente que usava a palavra sofisticado como sinônimo de melhor. E percebi que este lugar não era uma prisão. Era uma âncora. E todos aqueles anos que quis escapar, não entendia que o que realmente precisava era encontrar uma forma de levar este lugar comigo para onde fosse. Rafael sentou-se ao lado dela. E conseguiu? Encontrou a forma? Sim. Beatriz pegou sua mão. Quando parei de tentar me tornar alguém diferente e simplesmente aceitei quem sou. Uma menina do interior que faz pão com as mãos e planta ervas em qualquer cantinho que encontra. Uma vez que aceitei isso, pude fazer qualquer coisa. Você é extraordinária, disse Rafael com admiração genuína. Não, Beatriz negou com a cabeça. Sou ordinária, e essa é minha força, porque entendo que as pessoas comuns precisam de uma forma que você, com toda a sua inteligência e educação, nunca poderia ter entendido sem cair primeiro. Permaneceram naquela colina enquanto o sol descia, tingindo tudo de dourado. Abaixo, os sinos da igreja chamavam para a missa de vésperas. O cheiro de pão sendo assado em casas preparando o jantar flutuava no ar. Era perfeito em sua imperfeição. Obrigado, disse Rafael de repente. Por quê? Por ficar aquela noite quando teria sido mais fácil ir embora. Por me ensinar que amor não é posse nem transação. Por me mostrar que cair não é o fim. Por ser exatamente quem você é. Beatriz beijou seu rosto, o gesto simples mas íntimo. Obrigada a você também, por ter a coragem de cair. A maioria das pessoas prefere viver vidas medíocres de compromisso que se arriscar a perder tudo por algo em que acredita. Você arriscou tudo. E sim, perdeu. Mas ganhou algo que o dinheiro nunca pode comprar. O quê? Paz. A capacidade de se olhar no espelho e reconhecer a pessoa que vê. E naquele momento, naquela colina sobre uma cidade mineira, cujo nome a maioria dos brasileiros nunca saberia, um homem que havia tido tudo e havia perdido tudo, percebeu que finalmente tinha a única coisa que realmente importava: integridade, amor e uma segunda chance de viver corretamente. A avó Conceição morreu tranquilamente 1 mês depois, rodeada de sua família, na mesma cama onde havia dado à luz 5 filhos e havia sonhado milhares de sonhos. Seu funeral reuniu a cidade inteira, não porque fosse alguém importante em termos de poder ou dinheiro, mas porque havia sido importante nas formas que realmente contam: gentil, generosa
sábia. Rafael e Beatriz ficaram para ajudar a família com os preparativos e o luto. No processo, Rafael chegou a conhecer verdadeiramente a família política, que havia sido apenas nomes abstratos antes. O pai de Beatriz, silencioso, mas observador, que trabalhava cada dia no cafezal apesar de sua artrite. Os irmãos de Beatriz, com suas famílias barulhentas e cheias de vida. Os vizinhos que entravam sem bater, trazendo comida, oferecendo ajuda, enchendo a casa com o barulho do amor comunitário. Uma noite, depois do funeral, o pai de Beatriz convidou Rafael para caminhar. Foram ao cafezal familiar, um pedaço pequeno de terra que a família havia trabalhado durante gerações. Sob a luz da lua, os pés de café projetavam sombras fantásticas. Esses pés têm 100 anos, disse o pai, tocando um tronco com a reverência de quem conhece cada cicatriz. Meu bisavô os plantou, meu avô cuidou deles, meu pai me ensinou, e eu passo para os meus filhos. Não é muito, mas é nosso. Virou-se para Rafael. Quando Beatriz casou com você, pensei que perdi a minha filha, que ela se tornaria uma daquelas mulheres de cidade que esquecem de onde vem. Mas não foi assim. Ela te mudou mais do que você mudou ela. É verdade, admitiu Rafael. A diferença de idade te preocupava no começo, né? Perguntou o pai. 21 anos. Quando você tinha a idade dela, ela ainda não tinha nascido. Ainda me preocupa às vezes, confessou Rafael. Quando eu tiver 60, ela terá 39. Quando eu for velho, ela ainda será relativamente jovem. O pai riu, um som baixo e rouco. Meu pai era 15 anos mais velho que minha mãe. Eu disse as mesmas preocupações para ele. Sabe o que ele respondeu? Os anos não fazem duas pessoas serem compatíveis. O respeito, sim. A honestidade, sim. Compartilhar os mesmos valores, sim. Você e Beatriz talvez não tenham a mesma idade, mas têm os mesmos valores agora. Não tinham no começo, mas construíram juntos. Rafael sentiu um nó na garganta. Obrigado por me aceitar. Sei que não mereço. Ninguém merece nada, respondeu o pai filosoficamente. A vida não é sobre merecer. É sobre escolher cada dia quem queremos ser. Você escolheu bem, finalmente. Isso é suficiente. Quando Rafael e Beatriz voltaram ao Rio depois de 3 semanas no interior, levavam com eles café do cafezal familiar, pão de queijo da padaria, onde a avó havia comprado toda a sua vida, e algo intangível, mas precioso. Bênção familiar verdadeira. A vida continuou seu ritmo. Rafael fez 47 anos, Beatriz, 28. Carla promoveu Rafael a sócio na empresa. Reconhecimento de que ele havia contribuído, não só com experiência técnica, mas com uma perspectiva ética que elevava cada projeto. Receberam um pedido especial: desenvolver moradias numa cidade do interior de Goiás, a mesma onde Rafael havia comprado terras décadas atrás, a preços injustos. Era uma oportunidade de confrontar seu passado diretamente. Quando chegaram à cidade, agora liderando uma equipe de arquitetos e assistentes sociais, foram recebidos com uma mistura de curiosidade e suspeita. Rafael reconheceu alguns rostos, mais velhos agora, mas os mesmos olhos que o haviam olhado com esperança quando ele ofereceu dinheiro por suas terras. Reuniu todos na praça da cidade num sábado à tarde. Não foi uma apresentação corporativa, mas uma conversa. Sentou-se com eles no mesmo nível e começou. Há 15 anos vim a esta cidade e comprei suas terras. Usei seu desespero como vantagem. Era legal, mas estava errado. E embora tenha devolvido o dinheiro depois, isso não apaga o dano. Não posso mudar o passado, mas posso tentar fazer o futuro melhor. Houve murmúrios, alguns olhares duros. Então, um homem de uns 60 anos se levantou. Rafael o reconheceu. Havia sido um dos que vendeu 5 alqueires que sua família havia trabalhado durante gerações. Eu te vendi minha terra, disse o homem. E quando recebi a compensação anos depois, pensei, bom, pelo menos esse rico reconheceu que errou. Mas agora você volta. Por quê? Porque a compensação não foi suficiente, respondeu Rafael honestamente. Dinheiro não reconstrói comunidades. Dinheiro não devolve o orgulho de trabalhar terra que foi dos seus avós. Então venho perguntar, o que esta cidade precisa? Não o que eu acho que precisam, mas o que vocês sabem que precisam.
O que se seguiu foram 3 horas de conversa. Nem todos estavam convencidos. Alguns ainda o odiavam. Outros estavam dispostos a dar uma chance. Mas todos participaram, e isso era o importante. Do projeto nasceu algo único, um modelo cooperativo onde os moradores originais da cidade se tornavam coproprietários do desenvolvimento. Não eram só inquilinos nem empregados, mas sócios. O projeto levaria 3 anos para ser concluído, uma eternidade em termos de desenvolvimento imobiliário. Mas no final, haveria moradias acessíveis, trabalho local e, mais importante, dignidade restaurada. Sabe de uma coisa? Disse Beatriz a Rafael uma noite, enquanto revisavam plantas em seu apartamento no Rio, com café frio esquecido em xícaras e papéis cobrindo cada superfície. Acho que você finalmente encontrou o que estava procurando. O que era? Propósito, disse simplesmente. Todos aqueles anos construindo seu império, você estava procurando algo que te fizesse sentir completo. Achava que era dinheiro, poder, respeito. Mas era isto: ser útil. Ser parte de algo maior que você mesmo. Rafael se recostou em sua cadeira, olhando o teto manchado de seu apartamento modesto. É engraçado. Quando tinha tudo, não tinha nada. E agora que não tenho nada, tem tudo, completou Beatriz. Se beijaram. Um gesto que havia evoluído daquela primeira noite tímida e desconfortável, numa mansão luxuosa até este momento, num apartamento pequeno com móveis de segunda mão, e era infinitamente mais real. 5 anos passaram. O projeto de Goiás foi concluído com sucesso e ganhou reconhecimento nacional como modelo de desenvolvimento comunitário. Rafael foi convidado a falar em universidades, em conferências internacionais. Sua história, de magnata corrupto a desenvolvedor social, tornou-se caso de estudo em escolas de negócios. Alguns o celebravam como exemplo de redenção. Outros o criticavam como performance de culpa de privilegiado. A Rafael não importavam tanto as opiniões externas. Beatriz publicou um livro sobre participação comunitária em design urbano, escrito numa linguagem acessível, que combinava teoria acadêmica com histórias humanas. Tornou-se texto obrigatório em vários programas de arquitetura. Quando lhe perguntavam sobre seu marido em entrevistas, sempre respondia o mesmo: nos salvamos mutuamente. Ele me ensinou que era possível mudar sistemas grandes. Eu ensinei que tinha que mudar seu coração primeiro. Uma tarde de verão, quando Rafael tinha 52 anos e Beatriz 33, a mesma idade que ele tinha quando se casaram, uma simetria que não passou despercebida, receberam notícias extraordinárias. Um dos primeiros projetos que Rafael havia desenvolvido sob o novo modelo, um conjunto habitacional em Duque de Caxias, havia sido nomeado para o Prêmio Brasileiro de Habitação Social e haviam vencido. A cerimônia era em Brasília, num salão elegante onde políticos e arquitetos celebravam inovação. Rafael vestindo um terno modesto, mas decente, e Beatriz com um vestido que havia costurado ela mesma inspirado em padrões tradicionais mineiros, subiram ao palco para receber o prêmio. Quando lhe deram o microfone para o discurso de aceitação, Rafael olhou a audiência cheia de gente importante e poderosa e, de repente, viu com clareza quem havia sido e quem era agora. Há 20 anos, começou sua voz firme, eu teria matado para estar neste palco. Teria visto este prêmio como validação do meu gênio, minha astúcia, minha superioridade. Teria colocado o troféu no meu escritório luxuoso e usado ele para atrair mais clientes, mais dinheiro, mais poder. Pausou olhando o troféu em suas mãos. Mas este prêmio não é meu. É das 127 famílias que agora moram naqueles apartamentos em Duque de Caxias. É dos trabalhadores que os construíram com salários justos. É da minha esposa, que me ensinou que grandeza não se mede em metros quadrados, mas em vidas melhoradas. Olhou para Beatriz, de pé ao lado do palco. E é um lembrete de que nunca é tarde demais para mudar. Nunca é tarde demais para admitir que você estava errado, para cair completamente e para se levantar como alguém novo. Sua voz tremeu ligeiramente. A todos que machuquei no meu caminho rumo a esta redenção, e a muitos, ofereço não desculpas, mas compromisso de continuar fazendo melhor. Aos que me deram segundas chances quando não merecia, obrigado. Sem vocês,
Eu continuaria rico, mas estaria morto por dentro. A audiência aplaudiu. Não foi um aplauso cortês, mas genuíno, de gente que reconhecia a verdade quando a ouvia. Depois da cerimônia, no táxi de volta ao hotel modesto onde estavam hospedados, Beatriz pegou a mão de Rafael. Estou orgulhosa de você, disse simplesmente. Pelo prêmio? Não, negou com a cabeça. Por quem você se tornou? Pelo caminho que tomou para chegar aqui. Não foi o caminho fácil, não foi o caminho glamouroso, mas foi o caminho certo. Aquela noite em seu quarto de hotel, nada luxuoso, mas limpo e confortável, fizeram amor com a familiaridade de casal que passou anos aprendendo a linguagem do corpo um do outro, mas também com a emoção de continuarem descobrindo novas formas de conectar. A diferença de idade que uma vez pareceu um abismo, agora era irrelevante. Eram simplesmente duas pessoas que haviam escolhido construir uma vida juntas, pedra por pedra, erro por erro, triunfo por triunfo. Anos mais tarde, quando Rafael tinha 60 e Beatriz 42, se aposentaram do trabalho ativo para focar em mentoria. Treinavam jovens desenvolvedores em como combinar rentabilidade com responsabilidade social. Davam palestras sobre ética empresarial. Escreviam, viajavam, viviam modestamente, mas plenamente. Compraram uma casa pequena numa cidade perto de Ouro Preto, não muito longe de onde Beatriz havia crescido. Tinha um quintal com um pé de jabuticaba, onde Beatriz plantava todas as ervas que amava. Rafael finalmente dominou a arte de fazer pão perfeito, vendendo-o ocasionalmente na feira local, mais pelo prazer do ofício que por necessidade econômica. Seus sobrinhos, filhos dos irmãos de Beatriz, os visitavam frequentemente, enchendo a casa com barulho de crianças e vida. Rafael ensinava matemática e negócios. Beatriz ensinava jardinagem e paciência. Juntos ensinavam que o sucesso não se mede no que você acumula, mas no que compartilha. Uma tarde de primavera, quando as flores explodiam em cores por todo o quintal e o cheiro de pão recém-assado enchia a casa, Rafael e Beatriz sentaram-se no banco de ferro sob a jabuticabeira. Tem algum arrependimento? Perguntou Beatriz, a pergunta carregada com 2 décadas de memória compartilhada. Rafael pensou honestamente. Não pelas decisões grandes. Me arrependo de ter demorado tanto para ver a verdade. Me arrependo da dor que causei antes de mudar, mas não me arrependo da mudança em si, mesmo tendo me custado tudo. Valeu a pena? Perguntou Beatriz, embora ela também conhecesse a resposta. Rafael olhou para a mulher que havia entrado em sua vida como uma transação arranjada por famílias e poder, a menina de 23 anos que havia tido a coragem de confrontá-lo com sua própria corrupção. Agora era uma mulher de 42, com alguns fios brancos em seu cabelo escuro e linhas de riso ao redor dos olhos. Continuava plantando ervas com as mesmas mãos que uma vez haviam tremido numa mansão luxuosa. Mas agora essas mãos eram confiantes, fortes, sábias. Cada dia, respondeu Rafael. Cada dia solitário, cada fracasso, cada humilhação valeram a pena para chegar a este momento, neste quintal com você. Beatriz se recostou nele, sua cabeça encontrando aquele espaço em seu ombro que parecia ter sido desenhado para ela. A vida não nos deu o que queríamos, murmurou. Nos deu algo melhor. Nos deu o que precisávamos. À distância, os sinos da igreja da cidade chamavam para a missa de vésperas. O sol se punha sobre as montanhas de Minas Gerais, pintando o céu com as mesmas cores que havia pintado milhares de vezes antes e pintaria milhares de vezes depois. Era ordinário e extraordinário simultaneamente. E naquele quintal pequeno de uma cidade pequena, de um estado de um país num continente, num planeta, girando na imensidão do espaço, 2 pessoas que haviam começado como estranhos unidos por obrigação, haviam se tornado companheiros unidos por escolha. Haviam aprendido que o amor verdadeiro não é encontrar alguém perfeito, mas ver alguém perfeitamente. Que a riqueza real não se conta em contas bancárias, mas em momentos compartilhados. Que a redenção não é um evento único, mas um caminho que se percorre cada dia, com cada decisão, com cada ato pequeno de bondade ou integridade. A diferença de 21 anos que uma vez pareceu uma barreira insuperável, agora era só um dado, irrelevante,
diante de tudo que haviam construído juntos. Porque no final não importa quantos anos você tem, mas o que faz com os anos que lhe são dados. E Rafael e Beatriz haviam aprendido a fazer a única coisa que realmente importa: viver com honestidade, amar com valentia e cada dia tentar ser um pouco melhor que o dia anterior. O sol terminou de se pôr. As estrelas começaram a aparecer, as mesmas estrelas que brilhavam sobre palácios de milionários e casas de trabalhadores sem distinção. E sob essas estrelas, duas pessoas que haviam encontrado seu caminho desde a escuridão rumo à luz ficaram juntas, em silêncio, em paz, porque no final essa era a promessa que havia mudado tudo. Não a promessa de riqueza, ou poder, ou status, mas a promessa de estar presente, de ser honesto, de continuar escolhendo amor mesmo quando era difícil. E essa promessa, simples e profunda, havia sido suficiente para transformar duas vidas e criar algo lindo das cinzas do que havia sido destruído.